A maior parte dos cursos, das estratégias, das técnicas de produtividade não funcionam porque eu não te conto o que eu vou te contar agora. Quando a gente fala de produtividade, a gente precisa entender que existe uma coisa muito importante que é a base do conceito que pode de fato tornar alguém produtivo ou não. Eu vou te explicar. Vou tentar ilustrar aqui. Vamos imaginar aqui. O R2-D2, ele vai fazer a representação aqui para mim como se ele fosse o alvo. Quando a gente fala de produtividade, a gente sempre quer definir um alvo. Então vamos imaginar que esse aqui seja o nosso alvo. E a gente sempre precisa de uma técnica, de uma estratégia, de algo para a gente utilizar para poder chegar nesse alvo. Vou pegar aqui uma outra coisa. Vamos imaginar, isso aqui é a coisinha aqui da minha Moana, né? O remo da minha Moana. Então vamos imaginar que esse remo aqui seja a seta. Então eu tenho aqui alvo e tenho uma seta. E isso é o que todo mundo oferece sobre produtividade, isso é o que todo mundo ensina nos livros de produtividade. Você tem que ter um objetivo e você tem que criar estratégias para poder chegar nesse objetivo, ok? Até aí todo mundo conhece, só que tem um detalhe. Existe uma coisa entre o alvo e entre a seta, esse vácuo aqui, ó, que é o caminho, é o que acontece dessa seta até esse alvo. E é aqui que a coisa se perde, gente. É aqui que o problema acontece, porque entre o alvo e a seta existe um caminho, existe um percurso. E esse caminho, esse percurso, é ali que se encontram todas as variáveis, é ali que se encontra tudo que é personalíssimo. E quando você não olha para isso, o que acontece? Você define um alvo baseado numa série de coisas que muitas vezes a própria sociedade, a própria normatividade, os conceitos que existem sobre sucesso, aquilo tudo vai meio que te influenciando na hora de você definir seus alvos, e aí você pega um monte de técnica, estratégia que passa desde o banho gelado até o retiro de 21 dias, as dietas cetogênicas, sei lá, um monte de coisas que são apresentadas como estratégias para você se tornar produtivo. Só que existe, entre esse alvo e essa seta, existe um percurso, existe algo por onde essas técnicas irão passar e um terreno onde elas serão aplicadas antes de tocar o alvo. E aí eu pergunto para você, todo mundo é igual? Toda história é igual? Quando eu falo de produtividade sistêmica, a minha abordagem de produtividade sistêmica, ela passa pelo conceito da educação existencial, porque a sua vida precisa estar nesse negócio. A sua vida é exatamente a variável, nem uma variável pequena, vamos dizer assim, para não falando de forma debochada, né? É só a sua vida que está no caminho entre o alvo e a seta. Então, existe uma série de coisas aí que a gente precisa olhar. Isso é educação existencial. Isso é tomar posse de quem você é, qual a sua circunstância, sua situação, a sua condição para que essa seta atinja esse alvo e para que esse alvo seja definido da maneira correta. Então, quando eu falo para vocês sobre educação existencial, sobre produtividade sistêmica, o que eu estou dizendo é: entre o alvo e a seta existe um percurso e a estratégia, a potência, a condição de que tudo possa vir a dar certo está exatamente nesse intervalo. E eu não vejo ninguém falando sobre esse intervalo. É por isso que eu falo para você, se eduque para existir, olhe para a sua vida, as respostas estão lá, as estratégias estão lá. Você pode ter uma coisa ou outra aqui que facilita, pode ter uma seta ou outra aqui que te ajuda, pode definir o alvo com algum referencial, com alguma modelagem, sim, mas se você não trouxer você, a sua essência, a sua realidade, tudo que é seu para esse negócio e focar no percurso, não adianta definir alvo e nem adianta ter um monte de seta. Vai chegar tudo de uma forma truncada e você não vai atingir o fim, que é aquele fim de te deixar pleno existencialmente, de te deixar feliz existencialmente. Então, se eduque para existir, olhe para a sua vida, encontre as potências e encontre os gaps e as fragilidades na sua vida. Daí, desse olhar, desse ponto, surge o resto. Então, para de pegar ferramenta, técnica, estratégia, livro de forma descontextualizada. Para de definir alvo baseado na modelagem ou na visão ou no sucesso que um ou outro está apresentando aí na internet. Entenda você, mapeie
você entenda as suas necessidades. Isso é se educar para existir. Eu sempre falo, se você treinar o seu olhar, se você olhar para a vida da maneira correta, se você começar a se perceber e perceber a sua condição da forma correta, se você se educa para existir, você descobre o que falta para mudar. Você descobre a força necessária para o input que vai trazer resultado de verdade para você. Educação existencial é aceitar a vida como professora. O que a vida está te ensinando? Quais são as lições que você não está deixando de fazer? Que dever de casa você está negligenciando agora? Se você gosta desse assunto, hoje eu quero te fazer um convite diferente. Se você ainda não me segue, aperta aí o botão de seguir, curte, compartilha, comenta. Se você acha que conhece alguém que precisa ouvir um pouco sobre isso, nessa série de vídeos sobre educação existencial, compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Vamos nos educar para existir. A vida está aí, prontinha, cheia de lições para nos trazer. A vida é a nossa melhor professora.